E aí pessoal, tudo bem? TV Coiote no ar com um programa inédito, Radar das Eleições. Vai ser um programa que eu já anuncio, vai entrar no ar toda sexta-feira, 10 da manhã, e vai ter um resumo de todos os fatos relacionados às eleições que aconteceram durante a semana, desde o programa anterior. Essa semana eu tô começando com um programa um pouco mais enxuto, com algumas informações bem preciosas até. As eleições ainda não entraram em destaque total por causa da Copa do Mundo. A Copa acaba dominando basicamente toda a cobertura midiática, até aqui no canal eu tô fazendo uma cobertura da Copa. Mas nos bastidores os partidos já vêm atuando aí de forma bem pesada e intensa para decidir quais rumos vão tomar durante o pleito que a gente vai ter em outubro. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho um outro programa também sobre as eleições, que eu também só fiz uma edição, um programa piloto, que é o Central das Eleições, um programa mais longo, que dura 1, 2 ou 3 horas até. Ele é transmitido ao vivo, teve esse programa piloto e anuncio que a partir da semana que vem, ainda não tenho data definida, o Central das Eleições vira já um programa semanal. Cobertura completa também da disputa para a Presidência da República, para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas de todos os estados e do Distrito Federal e também para os governos estaduais. O Radar das Eleições vai ser focado mais no resumo enxuto da semana. O Central já vai entrar em questões analíticas um pouco mais pesadas, por isso a duração vai ser muito maior. Vai ter também resposta de perguntas. Pretendo ir estreando novos programas. Talvez o canal chegue a ter 5 programas dedicados às eleições até o mês de outubro. Vamos lá então, eu separei fatos importantes que a gente teve aí nos últimos dias. Relacionado primeiramente à presidência da República, a gente teve a desistência de um candidato nanico, Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República. Essa desistência do Fernando Collor tem pouco efeito prático, mas ela sinaliza uma tendência que a gente vai ter a partir desse momento, que é os candidatos a presidente com poucas intenções de voto desistindo da disputa e esses partidos então se agrupando em outras coligações para conseguir colaborar com candidaturas com maior potencial. Isso significa muito mais um crescimento para algumas candidaturas maiores. O partido do Fernando Collor de Mello, o PTC, ainda não decidiu qual candidato vai apoiar. Mas significa muito mais essa contribuição com candidaturas maiores do que a desistência em si. Então a gente deve ver nomes como Rodrigo Maia deixando a disputa. Algumas pessoas estão insistindo em continuar com sua candidatura, como é o caso do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. PSD, partido relevante com fundo partidário e tempo de televisão, só que os partidos não estão muito a fim de ficar em torno de um candidato que não deslancha com mais de 1% dos votos a menos de 5 meses das eleições. A gente tende a ver também alguns candidatos aí que, por mais que eles não queiram, saindo da disputa eleitoral. Rodrigo Maia, outro nome importante aí no caso do Democratas. Bom, com relação à presidência, essa desistência do Collor, uma confirmação de uma candidatura que ainda não era tão garantida, que é a do Aldo Rebelo pelo Solidariedade, também não pontuou na última pesquisa Ibope. A gente teve a divulgação da pesquisa Ibope nessa sexta-feira, foi o primeiro Ibope do ano para a presidência que a gente teve, e chama muita atenção antes de tudo, e você pode ver a pesquisa aqui do lado, no cenário com e sem Lula, os dois cenários o mais provável é sem Lula. Eu vou falar sobre a presença do Lula nas pesquisas também. Não mudou nada. Em praticamente um ano, não mudou absolutamente nada no nosso cenário eleitoral. Aconteceram algumas mudanças práticas, como a condenação do Lula em segunda instância, a prisão do ex-presidente, a entrada de um ou outro candidato e a saída de alguns candidatos que eram cotados, como na época, por exemplo, Luciano Huck ou Joaquim Barbosa, que começou a ser cotado nesse mês de abril. O resultado continua idêntico. Bolsonaro na liderança, Lula, supondo que seria candidato, também na liderança, os dois consolidados, os dois sem crescimento e sem queda. Logo em seguida, terceiro lugar e quarto lugar embolados com Ciro Gomes e Marina Silva, a mesma coisa que a gente já tem há muito tempo, e depois disso todos os outros candidatos agrupados com pouquíssimas intenções de voto, e no meio ali com 6%, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E a questão do Alckmin chama muita atenção, a gente está novamente há 4, 5 meses das eleições e o Alckmin não deslancha. Isso preocupa muito não só o PSDB, como partidos próximos do PSDB que pretendiam e agora têm dúvidas sobre apoiar ou não o Alckmin. Movimentos fortes desses partidos, inclusive do MDB, que por enquanto oficialmente está em torno do Henrique Meirelles, mas acredita pouco que essa candidatura do Henrique Meirelles vai deslanchar.
MDB não tá gostando nem um pouco aí dos resultados que o Geraldo Alckmin vem obtendo, e isso pode dar um prejuízo enorme para o ex-governador de São Paulo. Porque, perdendo esses partidos à base aliada, ele perde tempo de TV, perde fundo partidário e perde o único potencial que ele tem de deslanchar nas pesquisas, que é essa estrutura toda que pode se erguer em torno dele. Eu acredito que se Alckmin não conseguir um resultado nem que um pouco melhor até meados aí de meio de julho, começo de agosto, a gente tende a ter um crescimento desse movimento para que ele retire sua candidatura e dê lugar, por exemplo, para o ex-prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, que por enquanto é candidato ao governo do estado. O João Dória estava numa campanha grande no PSDB porque ele queria ser candidato a presidente da República. Ele, em certa medida, desistiu disso depois que pegou meio mal, inclusive com o seu mentor político, que é o Alckmin. Mas a gente vê um movimento crescente com relação a isso e pressões, inclusive, por exemplo, do MDB. E o MDB, vamos entrar agora nas eleições de São Paulo, porque tem novidade também com relação à candidatura do Paulo Scaff para o governo do estado de São Paulo. Tá basicamente com a negociação. É o seguinte, a saída do Dória para candidatar à presidência significa apoio do PSDB para a candidatura do Scaff em São Paulo. Uma candidatura de alto potencial e que vai bem nas pesquisas. Então, basicamente, um apoio do MDB ao PSDB é inerente a uma desistência do Alckmin e um apoio ao Paulo Scaff. E aí tem aquela outra pressão também para o PSDB apoiar o Márcio França em São Paulo, que também seria um outro movimento que teria que ser cortado aí com a pressão do próprio MDB. E com relação ao Paulo Scaff que eu estava comentando, essas são as principais notícias com relação à presidência da República. A gente teve aí aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza que as polícias fechem acordos de delação premiada. O Ministério Público reivindicava que esse era um direito exclusivo dele, do MP. Com essa mudança, várias delações premiadas estavam empacadas, agora estão sendo homologadas. Antônio Palocci, ex-ministro do PT, Casa Civil de Dilma Rousseff, Fazenda de Lula. Duda Mendonça, ex-marqueteiro do PT, fez a campanha do PT em 2002 para a eleição do Lula. Também foi marqueteiro do Maluf nos anos 90 e foi marqueteiro do Paulo Scaff em 2010. 2014. Duda Mendonça tem como um dos principais itens do seu acordo de colaboração premiada a campanha do Scaff. Pode ser que essa campanha do Scaff viva sérios problemas com a quebra de sigilo dessa delação que a gente deve ter aí nas próximas semanas ou no máximo em meados do mês de agosto. É muito provável, isso cria problemas a nível nacional para a estrutura interna do MDB, mexe também com essa questão de aliança à presidência da República. É uma situação complicada em que o Scaff entra por causa dessa decisão do STF. Duda Mendonça aí já teve problemas no caso do Mensalão, foi absolvido no final pelo STF, voltou a fazer campanhas eleitorais e agora está aí novamente fazendo delação premiada, dessa vez no âmbito da Operação Lava Jato. Bom, vamos agora para Senado de Minas Gerais. Dilma Rousseff confirmou que vai ser candidata ao Senado. Ela transferiu o título de eleitor dela no começo de abril para Belo Horizonte, para poder ser candidata. Começou um movimento forte dentro do PT de Minas, especialmente pelo governador Pimentel, para que ela não fosse candidata, exatamente porque se esperava conseguir um apoio do MDB para a eleição ao governo do estado. O Pimentel quer se candidatar à reeleição, ainda mesmo com alguns problemas sérios que ele está enfrentando internamente lá em Minas, pedido de impeachment e tudo mais, processo de impeachment iniciado, inclusive. E um apoio do MDB ao PT no estado ia pegar muito mal com a Dilma no Senado, exatamente pela relação complicada que ela criou com o MDB depois do processo de impeachment, que foi coordenado no Congresso por um homem do PMDB, Eduardo Cunha, e também taxando Michel Temer como um golpista, sendo que ele é o nome hoje de maior relevância e importância no MDB. Ele tem esse papel no MDB já antes de ser eleito presidente da República, quando era vice de Dilma, desde 2010, ele já tinha o papel de homem mais relevante do MDB. Então, pegaria mal, a gente tem que ver como que vai ficar essa candidatura aí do Pimentel pro governo, como se vai criar essa conciliação, se existe alguma chance ainda do MDB apoiar ele, porque a Dilma confirmou essa semana, passando por cima do que ele gostaria, do que o Pimentel gostaria, a candidatura para o Senado. Chegou a se cotar até que a Dilma fosse candidata à Câmara dos Deputados. Depois que não fosse candidata a nada. Agora Senado. E as pesquisas indicam que para o Senado em Minas a gente tem aí uma disputa de 2014 no ar.
Aécio e Dilma lideram aí para as duas vagas do Senado em Minas. Então seria bem épico, inclusive, a gente ter esses dois nomes como candidatos ao Senado. Dilma menos, comum um ex-presidente da República concorrer para o Senado Federal. Mas no caso do Aécio Neves, não se esperava... a tendência que ele fosse candidato a presidente, né? E tendência que se desmontou com todas as revelações aí da Operação Lava Jato e da delação do grupo JBS que a gente teve em maio do ano passado. Bom, Senado em Minas, eleição presidencial, e a gente teve eleição no Tocantins nesse último final de semana, nesse último domingo, e essa eleição pode refletir um pouco no nosso cenário nacional, inclusive. Teve a eleição do Mauro Cariesse, do PHS, com 75,1% dos votos. Ele é presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, vai tomar posse agora no dia 9 de julho. Ele tá aí coordenando as atividades do Estado justamente por ser presidente da Assembleia, desde que a gente teve aí o Marcelo Miranda do MDB e a vice dele, Cláudia Leles, do Partido Verde, considerados culpados por captação ilegal de recursos para a campanha eleitoral de 2014. É uma eleição, ele vai ficar como interino no cargo e a gente vai ter eleição normalmente no Tocantins em outubro. Semelhante ao que a gente teve no Amazonas ano passado. Tivemos eleição em outubro e agora vai ter de novo, menos de um ano depois, a eleição regular e oficial, podemos dizer assim. O que chama a atenção são 75,1% para o PHS com Mauro Carlesse e 24,86% para o Vicentino Alves do PR. Chama a atenção primeiro dois partidos de segundo plano. Não é MDB, não é PSDB, não é PT. Isso tende a ser uma tendência, um aumento aí da variedade de partidos menores ou partidos médios, daquele chamado centrão, governando estados e conseguindo eleger bancadas um pouco mais razoáveis no Congresso. Menos polarização entre os nossos top 4, top 5 partidos. Além disso, 51% de abstenções, votos nulos e brancos somados. 51%. É o maior índice da história do Tocantins de pessoas que não optaram por nenhum candidato. Representa mais do que os votos totais que a gente teve aí. Então, uma tendência que a gente vem observando também na pesquisa do Ibope, um número grande de abstenções, brancos e nulos. Abstenções não são perguntadas, então entra um pouco como brancos e nulos, ou pessoas que não querem responder a pesquisa. É uma coisa que os partidos vão ter que se atentar muito, porque mais do que retirar votos de outros candidatos, não só o cargo de presidente da República, como também aos governos estaduais, não vai ser a única grande meta. A meta vai ser tirar votos de pessoas que não pretendem votar por causa de desagrado, por causa de uma série de motivos diferentes, muitos oriundos da crise política que a gente vem vivendo no país, pelo menos desde 2013. E vamos agora para o principal fato da semana. Eu sei que muita gente de outros estados, principalmente do Nordeste, acompanha o canal. E às vezes a cobertura centra muito em São Paulo. Isso são por dois motivos principais. Primeiro de tudo porque aqui os partidos se ajeitam e se alinham de forma mais adiantada do que em outros estados. Por ser a maior potência econômica, por ter aí a maior bancada no Congresso Nacional, os partidos se preocupam muito mais com São Paulo do que com outras localidades e adiantam muito as suas atuações do estado de São Paulo. Logo, a gente tem muito mais coisa acontecendo aqui ainda do que em outros estados. Segundo lugar, o que acontece em São Paulo se reflete exatamente por causa dessa concentração das estruturas partidárias no estado, diretamente nos outros estados do país. Então comentei a nível federal sobre como interfere aí a questão da candidatura do SCAF no apoio do MDB ao Geraldo Alckmin e uma série de outras coisas, desde apoio para a eleição para o Congresso, que vai definir muito. São Paulo é muito relevante na hora de você observar a relevância no cenário nacional, no Congresso, na Câmara. Então você tem aí cerca de 100 deputados de São Paulo, sendo que estados como Acre, por exemplo, tem apenas 8, né, o número mínimo. Então é um número extremamente relevante diante a outros estados do país. E a gente teve aqui em São Paulo o lançamento da candidatura do Datena. O apresentador José Luiz Datena da TV Bandeirantes não vai mais poder apresentar seu programa a partir desse domingo. Ele estava aí com um programa dominical na Band, porque ele vai ser candidato ao Senado pelo Democratas. E isso significa muito mais do que uma provável, pelo que indicam as pesquisas, e também pela fama que o Datena tem, vitória para algum dos dois cargos no Senado, como significa também um possível apoio de José Luiz Datena para candidatos dessa aliança democrata-PSDB em São Paulo. Então, possível apoio do Datena a João Dória,
para o governo do estado, o que deve pilhar a candidatura do João Dória, e entrando novamente na relevância de São Paulo diante do cenário nacional, uma possível eleição do João Dória ao governo do estado significa combustível para o nome dele já em 2022 para a presidência da República. Então, pra gente ver como os fatos vão, num efeito dominó, se expandindo. E significa também um aumento do eleitorado, existindo um apoio também pro Geraldo Alckmin, do Alckmin em São Paulo. O Alckmin não tá conseguindo deslanchar na candidatura à presidência nos votos no seu próprio estado, que é São Paulo. E um dos indicadores para isso é a força que Jair Bolsonaro tem em São Paulo. Uma força maior até do que em outros estados. Obviamente, todos sabem, o nome de Jair Bolsonaro é muito ligado à questão da segurança pública e de contenção de violência. Então, o eleitorado do Bolsonaro vê nele uma figura que pode melhorar a situação do país, principalmente na área de segurança pública. Vendo que é um assunto essencial e extremamente urgente que a gente vive. Datena, por ter apresentado um telejornal policial durante anos, se não décadas, tem o nome ligado a esse ramo e pode conseguir, na visão do PSDB e do Democratas, filtrar votos do Bolsonaro pro Alckmin. Então a confirmação da candidatura foi nesta quinta-feira. Vamos observar como isso vai refletir nos resultados do Alckmin, especialmente no território de São Paulo, nas próximas pesquisas que a gente vai ter. Provavelmente a próxima vai ser aí um Datafolha até o meio do mês de julho, a tendência natural. E aí entra uma seguinte questão também. Ter o Datena, que apresenta um programa que não é exibido só em São Paulo como em rede nacional, como candidato do partido ao Senado em São Paulo, significaria também, a não ser que seja contra a vontade do Datena, e aí ele arrumaria problemas internos sérios no Democratas e no PSDB, vídeos do Datena apoiando o Alckmin. E isso seria exibido no horário eleitoral, na internet, para o país inteiro. Então, é uma das últimas esperanças do PSDB, do grupo que cerca o Alckmin no PSDB, dos partidos do chamado Centrão, que buscam conseguir eleger um político que, na visão deles, traz mais segurança de manter um status atual durante o próximo período de mandato, na figura do Alckmin. Isso traz uma segurança para eles e vamos observar. Se essa candidatura do Datena não dá conta de deslanchar, a gente tem os registros de candidatura acontecendo até o começo de agosto. Então a gente vai ter que observar aí como que essa questão do Datena influencia a nível nacional nas eleições de presidente da República. Mas ele está confirmado. Eu cheguei a gravar um vídeo aqui no canal, inclusive, comentando sobre o fato do Datena ter sido cotado pelo Rodrigo Maia como candidato à presidência pelo Democratas. Era uma dúvida se ele seria candidato ao Senado ou presidência. Caso ele fosse candidato a alguma coisa, e vai ser, já tá tudo acertado. Existe ainda um burburinho e uma campanha dentro do DEM, principalmente, para que ele ainda saia para a presidência. O que não existe muito é a vontade própria do Datena. Mas aí é um nome que a gente não pode descartar completamente, até que seu partido não o descarte completamente. E só uma observação com relação ao Lula, que eu queria ter deixado mais claro mais pro início da transmissão. A presença deles na pesquisa é importante porque basicamente isso denota a influência que o Lula tem no cenário eleitoral. Não existe chance viável, e o PT concorda comigo, do Lula realmente ter seu nome e sua cara na urna. Ele pode registrar sua candidatura no começo de agosto e, registrando a candidatura, ter ela barrada pelo TSE em meados de agosto ou setembro. E a gente conhece os ministros do TSE, a gente conhece a personalidade deles, a gente vê as declarações públicas que eles dão e a gente sabe que ampla maioria é contrária à candidatura do Lula na configuração de condenado após segunda instância, seguindo a lei da ficha limpa. A questão é que esses 30% dos votos no cenário com Lula que ele tem significa possivelmente, não necessariamente, uma capacidade de transferência de votos para um possível candidato a vice, que pode substituir ele na disputa quando a candidatura dele for barrada. E aí entra uma outra questão, que é essa questão da possível aceitação do pedido de liberdade dele no plenário do STF, que a gente vai ter que observar qual vai ser o resultado, porque de dentro da prisão não existe precedentes, não existem regras claras sobre como seria feita uma campanha ou um registro de candidatura por parte do Lula. Na teoria pode. Como não existe precedente, então vai ter problema isso em justiça comum, a gente vai observar aí uma série de reviravoltas com relação a isso. A presença do nome dele, não em todos os cenários, porque não é um cenário provável, é importante porque indica outras coisas, indica o potencial de crescimento de candidatos do PT que não sejam o Lula, ou de candidatos apoiados pelo PT.
Oficialmente já tem até jingle de campanha. A campanha que iniciou de forma mais ferrenha foi a do ex-presidente Lula, né? Você tem aí já material de marketing, inclusive, pronto com relação à candidatura do Lula. Para deixar isso bem claro antes que reclamem. Sim, acho importante a presença dele nas pesquisas e acho improvável que ele seja candidato efetivamente. Essas duas coisas não são necessariamente opostas. É isso então, gente. Mais um, primeiro, na verdade, Radar Eleitoral. Sexta que vem, às 10 horas, eu tô aqui de novo com vocês. Vai ter também Central das Eleições na quarta ou na quinta, provavelmente, ao vivo. Então já perguntem aqui embaixo o que vocês quiserem saber, porque eu posso responder não só o que tiver no chat, como o que tiver nos comentários desse vídeo, no Central das Eleições da semana que vem, com cobertura das eleições nos estados, também para os cargos do Congresso Nacional e, obviamente, para o que chama mais atenção, que é a presidência da República. Um abraço, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana e até a próxima.